Sejam louvados, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que está no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Glória ao nome do Senhor Jesus. Livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom e maravilhoso. Glória a Deus. A Irmandade já está pegando aí, né? Então vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. Aqui, irmão, vai falar sobre a paixão. E nós estamos vendo aqui no 14, diz assim, ó. E dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, não se faça alvoroço entre o povo. Estando ele em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E murmuraram contra ela. Jesus, porém, disse, deixe-a, porque a molestais, ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-vos o bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade, eu vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Até aqui, irmãos. Queridos, nós vemos aqui, nesse primeiro capítulo, aliás, no primeiro verso, né? Quando diz assim, ó. E dali 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Então, veja, irmãos, que esses escribas, esses principais sacerdotes, aqui nós podemos ver que isso foi após 2 dias, né, que já iria iniciar essa Páscoa, a Páscoa dos judeus, ali, os judaicos, né, e da festa, que é o do pão ázimo. Então, o Sindério, irmãos, olha só a maldade desses homens, o coração ruim. Veja, eles tinham as escrituras nas suas mãos. Eram homens que tinham as leis de Moisés, todas as leis estavam ali. Tinha as leis, né, que está ali, os 10 mandamentos, não roubarás, não, olha o principal, não matarás. E eles com a intenção de matar o Senhor Jesus. Eles nem cumpriram esses mandamentos de Deus. E eram homens principais, eram os sacerdotes, homens que tinham as escrituras em suas mãos. Estavam sempre na sinagoga, estavam lá pregando, estavam ensinando o povo, né? Todo sábado eles estavam lá,
Glória ao nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, por esta palavra, irmão, que esses homens aqui, ele tramou, ele tramou a morte do nosso Senhor Jesus. Em algum momento, entre o pôr do sol, de uma, né, entre estaria ali aquele pôr do sol, glória ao nome do Senhor Jesus, como era 2 dias antes, foi na sexta, estaria ali entre quarta, terça-feira, quarta, né, quinta-feira, eles estavam ali tramando. Então, como que faria isso? E no versículo 2, mas eles diziam, quem que estavam dizendo? O Sindério. Eles diziam que na festa, para que não fizesse isso no dia das festas, porque senão, irmãos, ia haver um alvoroço entre o povo. Glória ao nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que o Sindério, então, ele hesitou. Eles tiveram medo nesse momento, eles tiveram a precaução, conforme está aqui as Escrituras, em agir por causa da popularidade do nosso Senhor Jesus entre as pessoas, aquela multidão que estava influindo, Jesus curando os enfermos, né? E tantas maravilhas, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Então, amados, eles aqui, eles estavam assim com medo, né? Eles estavam hesitados aqui, porque isso poderia fluir para a cidade uma ocasião na Páscoa. Não era para acontecer com essas pessoas, porque ia virar um alvoroço na festa da Páscoa. Então, irmãos, eles ficaram na preocupação, mas a intenção era matar Jesus, é achar alguma coisa para pegar o nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, que é filho de Deus, não tem como alguém fazer uma cilada com ele. Ele é Deus. Ele é Deus, Deus Filho. Mas então, como que o inimigo conseguiu isso? Através de um dos discípulos, através de Judas. Por isso que nós temos que orar e temos que vigiar, como está no livro de Salveiro, acho que é Pedro, né? Ele diz assim: orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, para ver quem possa arrebatar. Quer dizer, para ver quem possa devorar, destruir, matar. E isso foi na vida de Judas, claro, né? E nós também aprendamos com isso, e nós não devemos só orar, devemos também vigiar. Toma cuidado que fala, toma cuidado com os seus pensamentos, com os seus olhos, e nós fomos aqui colocados por Jesus Cristo, e nós temos que anunciar o que é de Deus, cada um de vós, tá bem? Então veja, já no terceiro verso, nós vemos aqui que estava escrito assim, ó, estando ele, quem? O nosso Senhor Jesus, em Betânia, assentando à mesa na casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, que é um perfume. Aqui está dizendo que é puro, irmão. Não tem mistura. De muito preço. E quebrando esse vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Derramou sobre a cabeça do nosso amado e Salvador Jesus. Então, nós vemos isso, irmãos. Vocês podem ver isso aqui também, só para eu confirmar com vocês aqui, tá? Eu só quero puxar uma parte aqui para vocês. Deixa eu só confirmar aqui. Nós vemos aqui, também está no livro de Marcos, capítulo 11, no versículo 1, que Jesus também tinha aproximado ali de Jerusalém, de Bet-Japé e de Betânia, junto ao Monte de Oliveira, né? E que enviou 2 discípulos. Nós vemos aqui que, glória ao nome do Senhor Jesus, numa parte também está escrito aqui no capítulo 11, versículo 11, que Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, o Senhor ia em Betânia, em Jerusalém, e aqui nós vemos, irmãos, que ele, então, estando ele já voltando ali em Betânia, o Senhor Jesus, e esse vaso de alabastro, irmão, era um vaso, tá? De perfume. Irmão, era um gargalo, tinha um gargalo assim, comprido. E naquela época, irmão, olha só, para vocês terem ideia, se esse perfume era de um valor muito, pode ver que aqui está escrito, né?
que era um unguento de nardo puro, de muito preço. Quer dizer, então, era um perfume de luxo, irmãos. Um perfume puro, era na época um perfume de luxo. Eu não entendo muito sobre perfume, tá bem, amado? Mas quem entende, existe uns perfumes de luxo aí que é caríssimo. É um frasquinho tão pequititico, mas um valor muito alto. E naquela época, essa mulher, ela tinha. Então, irmão, o que foi feito aqui? Então, essa mulher, e aí alguém vai falar, mas quem é essa mulher? Lembra, é a Maria de Betânia, tá bom? Então, essa mulher, e às vezes a pessoa não possa entender direito, eu gostaria que vocês abrissem aqui no livro de João. Eu vou abrir aqui para vocês, no livro de João. Deixa eu só pegar o verso aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 12 de João. Só confirmando. Capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 2 e 3. Vamos ver o que está escrito aqui, para vocês entenderem. Porque em Marcos não menciona o nome, mas no livro de João já. Olha aqui, ó. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel, que é o vaso, tá? De unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a sua casa e o cheiro de unguento. Aí você vê que aqui também está, só que de uma forma, João já explicando de outra forma, você vê no versículo 4, diz assim, então um dos seus discípulos, quem era que estava murmurando, assim, vamos dizer assim, era Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aqui em João, ele está mais assim declarado. Então já sabemos que é Maria, tá bom? Esta Maria, vocês podem ver que ela servia, glória ao nome do Senhor, e ali, voltando para Marcos, no capítulo 14, então nós vemos aqui que o Senhor Jesus estava nesta casa de Betânia, à mesa, então era uma ceia, estavam jantando ali, tá certo, irmãos? Então, Maria, ela derramou esse unguento de nardo de muito puro, muito precioso, sobre a cabeça do Senhor Jesus, os pés, e ali ela foi em João ali, ela com seus próprios cabelos, ela foi enxugando. Imagina o choro daquela mulher, a gratidão do perdão que ela alcançou do nosso amado Salvador Jesus. Irmão, quem muito é perdoado os seus pecados, essas pessoas amam mais a Cristo do que os que poucos são perdoados. Por quê? Porque a pessoa, ela enxerga como ela estava numa lamaçal de pecado e só Cristo pode arrebatá-la de lá, tirar de lá. E tem outros, às vezes, irmãos, já nascem filhos de nossos irmãos, já estão andando com Cristo Jesus. Nasce na graça, vamos dizer assim. E o que é a graça? Não estou falando de placa de igreja, estamos falando que a graça é Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho e nós recebemos o dom gratuito. Vocês podem ver que esta graça não vem de nós, foi dado pelo nosso Deus. Vocês vão encontrar em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, esta graça é um dom gratuito. Você aceitou Jesus, ele trouxe o reino de Deus para nós na terra, e como nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, recebemos a graça. Qual é a graça? O perdão dos nossos pecados, e ainda nós recebemos um dom gratuito, e ainda recebemos o Espírito Santo dentro de nós. O próprio Pai vem habitar dentro dos nossos corações, e vocês vão encontrar também, eu já falei muitas vezes nas reuniões, e vocês vão lembrar disso no primeira, é, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que o nosso corpo já não é mais nosso, mas pertence a Deus, é proveniente, é templo do Espírito Santo. Olha que graça maravilhosa, irmãos. Saber que seu corpo não é mais teu, é do nosso Deus, porque já fez o templo do Espírito Santo, e vem proveniente de quem? De Deus.
Então, o Espírito Santo habita em vós, irmãos, em cada um de vocês. E aí, o que vocês têm que fazer? Irmãos, lembra, conserve os vossos corpos na santidade com Deus. Não é mais seu. Toma cuidado com as vaidades. Eu estou entrando aqui nessa parte, mas vamos depois voltar para a palavra. Toma cuidado com a vaidade. Toma cuidado para mostrar os seus corpos, irmãos, para este mundo, com essa moda que nós estamos tendo aí nessa terra, que os corpos das pessoas estão assim, ó, irmãos, a olho nu praticamente, tá? Vamos dizer assim, irmãos, infelizmente, tá difícil até de sair na rua, porque as roupas das modas que estão hoje é mais do que assustador para quem anda na santidade. Agora, quem anda no pecado, na iniquidade, é atraído, não sabe julgar se é correto ou não é, fica com seus olhos ali. Então, isso atrai a cobiça, que é o pecado. Mas quem procura andar na santidade, está difícil, porque todo momento você tem que estar vigiando. Os seus olhos não vai sair, claro que você vai olhar, não tem jeito, mas você tem que corrigir logo, porque aquilo vai atrair atenção, aquele momento da distração, vamos dizer assim. E a pessoa, ela pode cometer o pecado da cobiça. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, amados, porque se o nosso corpo foi comprado, corpo, alma e espírito, foi comprado pelo bom preço, que é de Cristo, então, por favor, tenham roupas modestas, roupas que não vai atrair outras pessoas para olhar o seu corpo, a beleza do teu corpo. Porque, na verdade, se você é casado ou casada, esse teu corpo pertence ao teu marido, como também a Deus. E Deus permitiu que você tenha um marido para que teu corpo pertence a ele e ele, o corpo dele, pertence a você. Solteiros e mulheres casadas que querem mostrar o teu corpo, mostrando através das suas roupas apertadíssima, que venha mostrar os desenhos do teu corpo, verdadeiramente, tome cuidado, vigia, porque você está no laço de um pecado que chama lascívia. Tome cuidado. E o Senhor, ele é misericordioso, mas ele também é justo. Tudo que nós fazemos é anotado nos céus. Todas as suas ações, seja boa, seja ruim, estará no dia, nós vamos ter que corresponder. Quem anda na santidade, irmãos, ele já anda. Por isso que Jesus, quando vier buscar a sua igreja, você acha que vai buscar crentes ou ele vai buscar os fiéis? Porque crente tem um monte. Pois você pode ver que no livro de Tiago, ele falou: Você crê em Deus? Creio. Faz muito bem, porque até os demônios creem em Deus e estremecem diante dele. Teme e treme diante dele. Então, crente tem de monte. Agora, e fiéis a Deus tem de monte? Não tem. São poucos. E aqui fica uma reflexão. Você é crente fiel ou você é somente crente infiel? Qual estado que nós estamos? Eu também vou olhar para mim. Eu estou em qual desse quadro? Estou sendo fiel com o meu Senhor ou eu sou um crente com Ele, mas eu cuido da minha vida e não sou fiel aos mandamentos deles, aos ensinamentos dele, e eu negligencio isso? Então, está aqui para cada um de vocês. Tomem bastante cuidado, tá bem, meus amados? Voltamos para aqui nessa passagem. Então, essa mulher, Maria, ela, como já foi dito aqui, ela derramou um unguento. Já no versículo 4, nós vamos ver aqui que alguns houve de si mesmos se indignaram. Sabemos em João que foi Judas Iscariote, porque ele mencionou isso, né? E disseram: para que se faz esse desperdício de unguento? Judas, ele enxergou isso, ele enxergava o financeiro, ele enxergava a matéria, né? Ele sabia que aquilo era um bom preço, então ele tinha conhecimento também, irmãos. E nós percebemos então que Jesus, né? Nós podemos ver aqui, irmãos, que era um perfume caro, e aqui se falava de 300, depois de 300 dinheiro, né? Que era um denário. O denário
Um dinheiro era um denário da época, que era um salário do dia de um trabalhador. Tá bem, meus irmãos? Isso nós podemos ver no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 21. Então, vamos lá em Mateus, capítulo 20, versículo 21, diz assim, ó. E eles dizem, deixa eu ver aqui, se é Mateus 20, só para confirmar aqui com vocês. Não, 21. É Mateus, capítulo 20, versículo 2. Perdão aqui. Olha o que diz aqui, ó. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-lhe para a sua vinha. Então, irmãos, vamos entender o que seria um dinheiro. Um dinheiro, na época, era um dia de um trabalhador braçal. Hoje, no Brasil, nós temos o salário mínimo, tá bom? Eu não sei quanto atual, vocês pegam um salário aí de 1.320, eu acho que é isso, e, irmão, vocês dividem por 30 dias, tá bom? E ali vai aparecer o valor do dia, tá bom? Você pega o salário mínimo, divide por 30 dias, e aquele é o valor diário. Aquele seria um denário da época. Aquele valor do dia de hoje seria como aquele da época do nosso Senhor Jesus. Agora, observa uma coisa, irmãos. Essa mulher, sendo assim, o valor do perfume, como foi dito aqui, que estava valendo 300 dinheiro. Então, vocês pegam um denário, o dinheiro do dia. Eu não sei, irmãos. Eu não estou com calculadora, mas vocês podem calcular. Vocês pegam, deve ser, eu acho que 42,50, sei lá, ou 45. Essa que seria o dia de um trabalho, tá bem? Do salário mínimo de um dia. Multiplique isso por 300 vezes, 42,300. Então, vocês vão ter uma ideia aí do valor que seria esse unguento, tá bom? Bom, aí nós vemos aqui, irmãos, que Judas, ele deu mais ou menos, ele falando sobre esse valor. Então, nós temos aqui, amados, nesse capítulo 5, no versículo 5, diz assim, porque podia vender mais de 300 dinheiros e dá-los ao pobre e murmuravam contra ela. Olha só, irmãos, Judas já subtraiu o dinheiro lá da bolsa, porque ele cuidava disso. A intenção, você acha que o coração dele estava no pobre? Não estava nada, irmãos. Mas ele estava assim. Então, isso também, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus, no versículo 6, o Jesus, porém, disse, deixe-a, por que a molestais? Ela fez uma boa obra. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nesse versículo 6, as pessoas, muitas pessoas, a gente só olha o lado da matéria, o lado físico. Você viu que Judas se preocupou com aquele... Achou um desperdício aquela mulher juntar todo esse perfume caríssimo, de luxo, né? E depois colocar no Senhor Jesus. Judas nem valorizou o Filho de Deus. Você viu que o coração de Judas já estava longe. E o que quero dizer com isso? Irmão, o que é apostasia? Hoje nós enfrentamos dois tipos de apostasia. Infelizmente, nós estamos nos últimos dias, e é felizmente porque Cristo vem, mas nós estamos passando por um momento de apostasia. Apostasia chama-se abandono da fé. Então, tem muito cristão, muito crente. Cristão não vou dizer, porque cristão é aquele que anda com Cristo mesmo, né? Fiéis. Mas tem muito crente que ele já se apostatou do nosso Senhor Jesus, do seu evangelho. Muitos já saíram do meio da igreja, que são a Irmandade em Cristo, e negou a fé do Senhor e voltaram para o mundo, para o gozo desse mundo, o gozo do secular, né? Desse século. E então esse é um apóstata que é declarado, já é declarado.
Ele abandona tudo. O outro apóstata, que é mais camuflado, são aqueles que entram no meio com a Irmandade, mas ele já apostatou da fé de Jesus. Como assim? Ele não anda mais com Jesus. Está junto com a igreja, mas ele não anda com Jesus. Como não andar com Jesus? Já não guarda mais os mandamentos, ignora os ensinamentos do Senhor Jesus, ignora os mandamentos do Senhor Jesus, que nem o próprio Judas. Judas, ele andava com Jesus, mas ele já apostatou da fé. Por que ele apostatou? Porque o coração dele não estava mais com o Senhor Jesus. O coração dele já estava no dinheiro. Porque, irmão, Judas, presta bem atenção sobre isso, tá? Judas não imaginava trair o Senhor Jesus. Nunca. Judas não tinha esse pensamento de trair. Tanto que quando o Senhor Jesus capacitou todos eles, você pode ver que Judas também recebeu autoridade sobre os demônios, como os demais. Se você vê em Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20, lá no versículo 19, vocês podem ver que 70 discípulos, e também teve dos 12 discípulos, as missões, e Jesus deu poder a eles para que eles fossem nas casas, anunciar o reino, o evangelho, e que se tivesse enfermo, curasse, se tivesse demônio, expulsasse. Todos eles tiveram isso. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: eis que vos dou. Por quê? No 17 e 18, os discípulos voltaram tão alegres, mas tão alegres, que disse para Jesus: Senhor, até os espíritos nos sujeitaram, quer dizer, nos obedeceram. Jesus respondeu para eles: eu vi a Satanás como um raio cair do céu até a terra. Por quê, irmão? Isso. Porque Jesus deu autoridade ao ser humano, nele que é os seus discípulos, são seres humanos como nós, mas como os discípulos serviam a Jesus, Jesus passou a autoridade para eles, e na história, o ser humano expulsa demônios, porque quem vai expulsar demônios? Demônios são anjos caídos. E a igreja, a Irmandade, sabe que nós somos homens e mulheres, somos um ser humano físico ilimitado. Os anjos, eles têm poderes. Irmãos, entendam isso. Mesmo que os anjos foram derrubados, os anjos caídos, junto com Satanás, foi derrubado da glória de Deus, eles continuam tendo poderes, não foram tirados os poderes deles. Por isso que você vê tudo isso aí acontecendo nesse mundo, as barbaridades, provocando homicídio, morte, pecado, por quê? Eles têm esses poderes, não foi tirado. Um ser humano como nós, na simplicidade. Aí vem, nós cremos em Jesus Cristo, ele nos dá autoridade. Agora você imagina Jesus vendo Satanás como um raio cair na terra. Por quê? Porque não teve na história um homem humano que expulsasse demônio. De jeito nenhum. Mas vem Jesus e dá autoridade e os discípulos expulsaram o reino dos demônios. E aí o que aconteceu? O inimigo nunca, o nosso adversário nunca tinha visto uma coisa dessa, teve que descer aqui na terra e viu que o que estava acontecendo, e não podia fazer nada. Porque a autoridade que Deus dá para os seus fiéis, que Cristo dá, o inimigo não tem como tirar. Ou seja, irmãos, se vocês estão entendendo que Deus está dando a graça de falar, presta bem atenção nisso que Deus está dando a graça de falar. Todo aquele que crê em Cristo, guarda a palavra de Deus e anda com ele, guarda os seus mandamentos, ensinamentos, você tem autoridade dos céus, de Cristo Jesus. Em nome dele, você pode expulsar demônio, você pode curar uma pessoa. Mas, irmão, isso tem um grau para você entender como que o Senhor vai fazer isso. Tá bom? Não é sair de qualquer jeito. É o que Jesus disse lá no versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar na serpente e escorpiões. O que é pisar? Desmanchar as obras do demônio. Fazer um mudo falar. Isso no demônio. O demônio possuindo um corpo de uma pessoa. Expulsar o demônio, uma pessoa endemoniada. E assim curar enfermo. Tudo dentro da missão. Não é sair daqui, eu vou orar ali e vou curar aquela pessoa. Não esquece, não é assim. Mas tudo que envolve o evangelho de Jesus Cristo, a missão de um pregador,
pregador, você, irmã, você pode pregar para a tua família, você pode anunciar a sua família, o irmão também. O que envolver ali, o que for necessário, o Senhor faz uma libertação naquele lugar, naquela cura. Por quê? Para que a palavra de Deus cumpre na pregação daquilo que está sendo dito. Então veja, Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar nas escorpiões e serpentes, que são demônios, não são esses escorpiões, insetos e serpentes, que são os répteis, né? Que não é esses animais, mas sim os demônios, porque o próprio Satanás é uma serpente, antiga serpente. Então, amados, e Jesus falou depois, e toda a força do inimigo, está se falando que é toda a força do inimigo, não falou 50% da força. Quem é o nosso inimigo? Os escorpiões e serpentes sabemos que são os demônios. Mas quem é o inimigo? É o nosso adversário, é o diabo, ele é o nosso adversário. Então, o Senhor Jesus deu poder para os seus discípulos para que ele também desmanchasse toda a força do inimigo. Olha aí, irmãos. Um ser humano em Cristo Jesus, ele tem força de destruir toda a força do inimigo por causa de Cristo, da autoridade de Jesus. E depois vem a palavra da segurança, vírgula, e nada vos fará dano algum. Quer dizer, eles não têm como revidar, porque você tem o escudo da fé, você tem a proteção divina, que é Cristo Jesus. Por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, fortalecei-vos na força do seu poder, da poder de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus, ele está pedindo para que nós sejamos fortes em Cristo Jesus. Se somos fortes em Cristo Jesus, toda a força do inimigo é desmanchada. É isso que o Senhor está dizendo. Nós somos frágeis. Em Cristo somos fortes. No Senhor. Porque Ele está conosco. Tá bem? Então, irmãos, Judas, ele se apostatou. Aí o coração dele, ele fez todas essas obras no começo. Só que Judas tinha uma queda para o dinheiro. Numa das passagens da palavra, Judas subtraía o dinheiro que era para os pobres, que estava ali da bolsa, ele subtraía. Então, o inimigo encontrou nele que o coração dele não estava em Cristo, mas já estava no dinheiro, para si próprio, na avareza. E foi aqui que o inimigo achou uma brecha para entrar no coração de Judas. Por quê? Porque Judas mostrou a outra intenção. E Deus sabia disso. Irmãos, o que quero dizer para vocês é o seguinte: antes de você nascer, Deus já sabia quem era você, o que você vai fazer, o que você vai fazer amanhã. Para Deus, tá bom? Uma pessoa errar amanhã, cometer um pecado grave amanhã, para Deus isso não é surpresa, irmãos. Porque Ele tem ciência de tudo isso aí. Para nós é uma surpresa. Agora, quando a pessoa comete um pecado e pede perdão ao Senhor, ele está ali só aguardando para ver se há arrependimento da pessoa ou não. Judas não tinha arrependimento. Jesus muitas vezes falava para Judas. Um dado momento, quer dizer, falava para Judas assim, ele dava aquela dica, né? Ele falou assim, num momento, um de vós é o diabo. E, e depois, uma outra vez, ele falou outra vez numa mesa. Aí os discípulos se entristeciam muito. E os discípulos falaram assim, Senhor, sou eu? Jesus não respondia. Aí os 11 discípulos falaram, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aí só sobrou Judas. E se Judas não falasse, estava declarado. Aí Judas falou assim, mestre, porventura sou eu? Olha que hipocrisia, irmão. Lógico que Judas já sabia. Judas já tinha intenção. Foi aí que brotou. Aí que Judas apostatou, que ele já estava fazendo um segundo plano. Irmãos, Jesus pega e diz para ele, eu creio que o Senhor Jesus falou meio baixo para ele, não falou muito alto, não. Jesus falou assim, quando Judas falou, Senhor, porventura sou eu? Jesus respondeu, tu o dizes. Tu o dizes. Quer dizer, é você mesmo. E Jesus deixou continuar, porque era um plano, senão nós não estaríamos salvos, né, irmãos? E Judas teve vários momentos para se arrepender, mas o coração dele estava endurecido, o coração dele já tinha apostatado. Irmãos, o que nós vamos aprender com isso? Todos nós que estamos andando com Jesus Cristo,
medite aí cada um de vocês. Vocês têm um segundo plano? Vocês estão dentro da graça de Deus? Vocês estão querendo usufruir de alguma coisa que desagrada ao Senhor? Se aproveitar de alguma coisa tão abençoada que nós recebemos, que é a graça de Cristo, e dentro desta graça de Cristo, se beneficiar com alguma coisa e prejudicar alguém? Olha só o perigo, amados. Vocês estão entendendo isso? Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Eu espero que todos estejam entendendo essa situação. Então, veja, olha cada um de vocês, porque as Escrituras estão nos ensinando. Medite aí, quem verdadeiramente somos diante do nosso Senhor Jesus? Nós estamos como cristão ou nós estamos apostatando dele e não andando mais com ele, mas estamos reunidos todo mundo junto? É aí que está o perigo, tá? Então, tomamos cuidado com isso, que realmente, nesses últimos dias, está acontecendo isso. Mas o cristão não, ele não abandona Jesus por nada. A cristã não abandona o Senhor Jesus por nada, por nada. Passa o que tiver que passar, mas ele almeja a volta de Jesus e ser salvo por ele. Então, Judas, essa foi a forma dele se apostatar, que ele foi muito claro que ele já não tinha intenção nenhuma mais de salvação, e olha que ele teve poder de expulsar demônio, aí o próprio diabo pega e usa dele mesmo. Não vigiou, não vigiou. Você acha que não tem muito crente desse jeito também, não, irmão? Tem bastante crente que é usado de Deus, mas só que depois começa a entrar um negócio no coração, entra o orgulho, o orgulho, a pessoa fica altiva, aí pronto. Aí ela já começa a usar para o benefício próprio e não mais para a glória do nosso Senhor Jesus. Aí é perigoso, tá bom? Vamos lá. Então, no versículo 6, quando o Senhor Jesus disse, respondeu ali, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Perdão. Quando Jesus respondeu, irmão, aos críticos, né, ali, que estavam criticando sobre a mulher, coisa mais triste, né, irmão? Uma pessoa fazendo bem para Jesus Cristo e ser criticado pelos outros. Quantos de vocês já não passaram por isso? E quando vocês estão agradecidos e quando vocês querem fazer o bem para Cristo Jesus, né, na sua forma de servir a Ele, e tem um do lado, olha aí que crentinho, quer se aparecer, quer ser melhor que os outros, olha, e aparece tanto crítico no meio de nós para ver se a gente se desanima. Entendeu, irmãos? Para ver se desanima. Mas não desanima não, irmão. Deixa os críticos criticar vocês à vontade. Quem vai te dar a salvação é Jesus. Só faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você ame as pessoas, que você ajuda. Esta mulher aqui, olha só, na cabeça de Judas, ela pegando esses 300 dinheiro, esses valores exorbitantes na época, e dar aos pobres, e atender a necessidade de muitos pobres. Mas ela usou para uma única pessoa, para o Filho de Deus. E o Senhor Jesus, né, irmãos, ele teve que dar uma resposta, tá certo? Então, aquilo, irmão, que eles consideravam que seria um desperdício, perdão, um desperdício, irmão, na verdade, glória a Deus, era uma boa obra que Maria estava fazendo. Os outros olhando materialmente, e Jesus trouxe para o espiritual. O que ela fez foi obra espiritual, obra bonita. Foi um ato da parte dela, um ato nobre, amados irmãos. Vejamos aqui nas escrituras, como está escrito aqui, né? Foi um ato nobre. Por quê? Porque ela fez, irmão, para o Filho de Deus. Ela não quebrou aquele vaso nos discípulos, na cabeça dos discípulos. Ela quebrou ali, quer dizer, abriu, né, o vaso ali e derramou. Foi na cabeça do Filho de Deus, do Deus Filho, Jesus Cristo, irmão. Então, o Jesus não é digno dos sacrifícios também, irmãos? Ele não é digno de grande sacrifício? Poxa, veja, ela juntou tudo aquilo lá
Era um perfume de luxo. E ela derramou sobre o Filho de Deus. Olha que foi um ato muito nobre da parte dela. E então, Jesus mostrou isso para ela. Aí ele diz no versículo, ele vai responder no versículo 7, ele falou assim, ó, por quê? Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer o bem quando quiseres. Olha, tem os pobres com vocês, e vocês podem fazer o bem quando vocês quiserem. Mas a mim nem sempre tendes. Por quê? Porque Jesus ia ser crucificado, morto, ressuscitado e iria para a glória de Deus. Então, não ia ter mais aquele ato. Maria não iria fazer mais aquilo, outra pessoa também não poderia mais fazer, porque Jesus iria para a glória de Deus. Mas os pobres estão até o dia de hoje. E cada um pode ajudar um pobre, não é verdade, irmão? Isso depende de cada um, como o Senhor Jesus disse. O pobre tende sempre convosco, né? E vocês podem ajudar quando quiserem, quando quiser. Então, tem gente que quer ajudar, ajuda, tem gente que não quer ajudar, não ajuda. Então, está aqui. Então, amado, essa expressão, né? Jesus, ele tinha feito sobre isso, nós estamos vendo isso aqui, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E que você pode ver que essa expressão também teve com aquela viúva que ela depositou ali, ela não tinha nenhum valor, né? Nenhum denário, só tinha 2 moedinhas, glória ao nosso Senhor. E essa mulher, ela deu o presente mais caro que ela tinha. Olha que contraste, tá bom? Jesus observa uma viúva e ela vai e dá 2 centavos da época, da moeda da época, que não tinha valor quase nenhum, só que aquele dinheiro era o sustento dela. Ou seja, aquelas 2 moedas era a única coisa que ela tinha. Ela precisa comer mais tarde. Provavelmente, não sabemos se foi de manhã ou se foi depois do almoço, mas se for de manhã, ela teria que ter uma refeição. Ela não tinha mais essa moeda, era tudo que ela tinha. Ou então, se for à tarde, ela tinha uma ceia à noite. Ou seja, essa mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Foi o maior presente o maior sacrifício, ela dá toda aquela moeda que ela tinha. Essa viúva, pobre. Esta mulher, Maria, ela deu o do perfume mais luxuoso da época, mais caro, glória ao nome do Senhor, né? E veja bem, é mais caro e o Senhor, ele colocou esses dois lados, você está vendo? Então a pessoa pega tudo que ela tem, que ela tinha de reserva, que ela gastou, que ela fez toda aquela economia e ungiu o Senhor com esse perfume. A outra com 2 moedas. Então veja, irmãos, espiritualmente, se você olhar, se você olhar pela carne, a Maria deu coisa caríssima. A viúva deu centavo que a gente nem dá valor. As pessoas nem dão valor. 2 centavos lá. Mas agora olha pelo espiritual. Vamos para o espírito. O que a mulher deu, tudo que ela tinha, os 2 centavos, é a mesma ação daquela mulher que deu tudo que ela tinha, que ela fez toda aquela economia naquele perfume de luxo. As ações são iguais. É isso que Jesus vê. É isso que Deus vê. Como nós agimos, como nós trabalhamos de todo o nosso coração. Ele não está jamais, irmão, você fazer um sacrifício que você não pode fazer. O que ele vê é o teu coração. Se realmente você se doa para ele mesmo, 100%. E não importa se você é pobre, rico, médio, não. Dê todo o teu coração para ele. Ele merece isso. Tá bem? Vamos lá. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, amados, com amor em Cristo Jesus. A maioria está começando a olhar pelos olhos da carne, só o que você vê. Mas quando você vê uma coisa, irmãos, acontecendo, clama o sangue do Senhor Jesus e pede para o Espírito Santo, me ajuda a entender essas ações. E aí o Espírito Santo vai, que nem agora ele está dando a graça de vocês entenderem, e eu também junto com vocês, né? E você viu que já não é os valores
materiais, mas as ações das pessoas são iguais para Jesus Cristo. Irmão, Jesus valorizou tanto aquela viúva pobre quanto Maria. As duas, na presença do Senhor, são iguais. Não o que tem, mas o que é. Está vendo o que é importante? Irmãos, a pessoa, sempre os outros falam aí, né, que a pessoa vale o que tem. Não, para o nosso Senhor, o que vale é o que você é para Ele. Ele não está preocupado se você é rico, se você é pobre. Não, Ele está olhando em você, o teu caráter. Quem é você? O mundo, as pessoas julgam nós pelo ter, se é rico, se tem conhecimento, né? Eles têm outros patamares. Mas se é um pobre, se é um necessitado, uma roupa rota, às vezes nem olha para essa pessoa, exclui. Elas são até excluídas. Mas às vezes, irmão, essa pessoa tão pobre, rota, com as roupas rotas, se ela fizer uma ação para Deus tão grande, vale mais do que qualquer outro homem que pode ter e não ter ação boa. Então, vamos usar os olhos do Espírito, tá, igreja? Porque o maior problema das igrejas, o maior problema das pessoas hoje, é porque agora estão olhando com os olhos da carne. Com os olhos da carne tem julgamento, fofoca, mentira. Porque esse olho é a candeia para todo o corpo. Vem para o teu pensamento, o que você pensa, que você tem opinião, tem tudo. Mas quando você fecha os seus olhos da carne e começa a usar os olhos do Espírito, eu vejo uma coisa, mas eu clamo ao Senhor, Senhor, me dê entendimento para interpretar essa situação. Aí o Senhor vai te mostrar uma outra coisa e você fala, Senhor, graças te dou por eu não ter pecado e julgamento com meus olhos da carne. Os meus olhos do Espírito enxergou, porque o teu Espírito me esclareceu. A palavra de Deus esclarece ou não esclarece, igreja? A palavra de Deus abre a nossa vida ou não abre? Abre. Está aqui. Por isso que quanto mais conhecimento nós tivermos, irmãos, guarda isso nos vossos corações. Jesus Cristo é o pão vivo. Está escrito nas suas escrituras. Para nós. Então, se nós, a palavra de Deus, já falei para vocês que ele é como um manual, né? Materialmente dizendo. Se nós somos instruídos pelas escrituras sagradas, pela palavra de Deus, adquirimos conhecimentos. E se nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus, o Senhor se agrada, porque ele quer que nós tenhamos conhecimento dele. E se nós temos conhecimento dele, nós vamos nos sujeitar a fazer a vontade dele. Nós vamos aprender a fazer a vontade do nosso Pai. Tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender aqui. Tá bom? Entendam isso. Hoje, irmãos, nós estamos passando, nos dias de hoje, é um exemplo, só para vocês entenderem. Nós estamos passando uns dias muito difíceis. Então, veja bem, existe a festa junina, e no passado ele é muito folclore, não, era muito assim, era o salvo erro, Santo Antônio, São Pedro e São João. Então a festa junina é para eles, né? Se fazia ali, então isso acabava idolatrando, porque a festa não é de Deus, não é para Deus, é para justamente para esses casos. E o tempo foram mudando, os anos foram passando, e hoje nós temos muitas dificuldades por causa dos filhos, têm amizade nas escolas, e eles querem participar de quadrilha, querem participar, já nem usam muitas as imagens, mas é uma festa, né? E nós estamos vendo uma situação bem difícil no dia de hoje. Então, os nossos filhos vão nos questionar, pai, ou mãe, né? Pai, ou mãe, eu queria, os meus amigos vão participar, eu também queria participar. Filho, não, filho, é idolatria, não pode, por causa disso. Ah, mãe, mas lá não tem nada disso. Às vezes conversa com um professor, conversa com alguém lá, né, e fala assim, ah, não, mas aqui não tem nada disso, é só para fazer isso, fazer aquilo. Bom, se nós não esclarecer direito para os filhos, eles não vão entender. Olha o que é o conhecimento. Olha o que é o conhecimento. Aí você chega para o filho e fala assim, meus filhos, olha, vocês sabem que nós somos cristãos e servimos ao nosso Deus
Porque, aí, olha como é simples resolver isso. Porque lá na palavra de Deus, está escrito em Êxodo, capítulo 1, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos. E o Senhor deixou muito bem claro, pode até abrir aí, irmãos, no Êxodo, capítulo 20. Olha o que diz aqui, ó. Isso aqui vocês podem chegar e ensinar os filhos assim. Olha aí, é conhecimento da luz da palavra de Deus, tá certo, irmãos? Olha, eu vou abrir aqui para ficar bem fácil. Como vocês podem explicar para os vossos filhos, né? Diz assim, ó, no Êxodo capítulo 20, meu filho ou minha filhinha, tá? Porque eles querem ir, irmãos. Claro, eles estão ali, os seus coleguinhas fazendo as danças, tudo. É claro que eles querem participar, são colegas, são amigos. E os outros que não têm conhecimento da luz da palavra de Deus começam a indagar a criança, e a criança não tem resposta. Se você não alimentar, não vai ter. Então, aqui diz assim, ó, no capítulo 20, nós podemos chegar e falar isso para o filho, ó, filho, vamos entender direitinho isso. Olha, diz aqui, então, os primeiros 4 mandamentos. Aí diz aqui, ó, então falou Deus essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Irmãos, o Senhor fez a mesma coisa que nós. Ele também nos tirou da casa da servidão, tirou nós da garra de Satanás e agora nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Ele tirou o povo de Deus lá do Egito. Deus te acompanha, irmã. Ele tirou lá do Egito e libertou aquele povo. Aqui ele também nos libertou dos pecados de Satanás, porque agora nós andamos com Jesus. Então ele disse que ele é o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. E nem te encurvará a elas, e nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, e sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, quer dizer, visita os pecados dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Bom, então, aqui você pega e lê isso para o filho, ó filha. Aí falou assim, filhos, imagina o seguinte, o nosso Deus, ele nos tirou do pecado, e só temos um Deus a adorar. Ele está no céu, é o nosso Pai Celestial. E seu Filho, Jesus. Então, há festas, existem outras festas que envolvem santos. E a adoração, ele veio mudando. Veio para umas festas, assim, que é quadrilha, tudo. Mas o espiritual é outro sentido. E o nosso Deus é somente a Ele que nós servimos. Então, eu faço uma pergunta para você, meu filhinho, minha filhinha. Você teria coragem, com todo esse conhecimento, por isso, está vendo o que é conhecimento da palavra de Deus? Com esse conhecimento que o Senhor, ele é zeloso e que ele não quer que façamos nenhuma imagem para adorar nem do céu, nem da terra, e nem debaixo das águas, nem das águas, e ele também não quer que nós nos curvamos em adorarem. Você teria coragem, sabendo que o nosso Deus seria trocado por uma festa com uma idolatria enrustida, que o espiritual é para outra coisa, material, você vê uma festa, até folclórica, mas o espiritual é outra situação. Você teria coragem, olha, aí você começa, ela te fez uma pergunta, e você dá a resposta e começa você a fazer a pergunta. Você teria coragem de desonrar o seu Pai Celestial nessa situação? Você preferia gozar, alegrar-se, ter prazer de algumas horas envolvendo a idolatria e pecado da idolatria, ou você se reservaria para manter com o seu Deus a fidelidade e fazendo a vontade dele? Então você faz a criança, o jovem, a eles meditarem melhor e eles vão pensar. Aí vale a pena. Você pode explicar para o seu filho, aniversário, você é livre. Outro tipo de festa que não envolva idolatria, que não envolva nada disso, você é livre, desde que também precisa ver que festa que é, né, irmão? Às vezes pode rolar droga, pode rolar outra coisa. Então, tudo isso tem que ser vigiado. Mas
Por que isso pode acontecer? Porque às vezes vai para uma casa de um amigo que não é cristão, né? Ou uma amiga. Então, tudo isso pode acontecer. Tem muitas famílias nobres aí e boa, mas hoje, irmão, as coisas estão cada vez piorando. Mas vejam bem, então é uma forma que você ilumina. A criança teve um conhecimento da palavra de Deus, como eu acabei de ler aqui. Você viu? O que a luz que Deus te deu através de você ter conhecimento da palavra de Deus, transfere para o teu filho. Aí, se ele for, irmão, é porque ele não está nem aí com Deus. Não teme a Deus. Aí ele prefere amar mais o mundo mesmo, e aí é aí que é revelado quem realmente quer servir a Deus e quem não quer servir a Deus. Isso dói muito em nosso coração. Às vezes a gente se decepciona. Tem pai que se decepciona demais. Mas às vezes o filho faz sem o pai também explicar, a mãe explicar. Hoje está aqui um exemplo bonito. Então hoje nós enfrentamos isso. Quando o filho ele entendeu isso, você pode ver que ele não participa nem no ano que vem, nem no outro ano. Por quê? Porque gravou no coração dele que Deus é zeloso e ele nunca e jamais aceitará que um filho dele vai adorar outro Deus a não ser ele mesmo. Isso é gravíssimo. É como se fosse um adultério espiritual, entendeu? É gravíssimo. A pior coisa para o nosso Deus é um filho, uma filha adorar outro Deus e não a ele, e tendo conhecimento dele. Então, irmãos, tudo isso nós temos que estar no conhecimento da palavra de Deus. Está vendo, irmãos? Isso aqui é muito importante. Então, glória ao nome do Senhor Jesus. Fica aqui, assim, uma dica para você entender. A mesma coisa no Natal, outros eventos, que nem o dia do Halloween. É a mesma coisa, irmãos. Tá bom? Você tem que trazer a luz da palavra de Deus. Tá bom? Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus e vamos terminar. Já estamos quase terminando. Voltando aqui no livro de no versículo 6 nós já falamos, 7 já falamos, vão no 8. E ele disse assim, ó, esta, que é Maria, ela fez o que podia e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Olha que interessante, essa passagem é muito linda. Essa expressão, né, que o Senhor Jesus disse que esta fez o que podia, Glória, não, eu já li essa parte aqui, mas quando falou isso aqui, irmão, Jesus estava louvando, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, ele interpretou o perfume como um óleo, um unguento, né? De uma unção provisório para o seu sepultamento que estaria próximo. Ele interpretou nessa situação, tá bom? No versículo 9 ele fala: em verdade eu vos digo que em todas as partes do mundo, onde estiver este evangelho, que coisa, né? Você viu como a palavra é verdadeira? Depois de 2000 anos, olha quem está lendo nós aqui. Tá vendo? Olha a memória dela, já está entre nós. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, não é, irmãos? Jesus, olha isso. Então, este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ela já morreu, mas está vivo. A ação dela é viva até o dia de hoje. Para Jesus é vivo, para nós que estamos aqui hoje, está em memória para nós já estamos vendo. O testemunho dela permanece vivo. Oh, que coisa linda, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui, irmão, perdão, viu? Vou beber um gole d'água, irmão, e minha garganta está um pouco seca aqui. Então, o Senhor Jesus, ele predisse, né, que o evangelho seria pregado em todo mundo. E nós estamos vendo, olha aqui, irmão, através da nossa reunião, eu creio que a palavra deve chegar em vários países também. E isso aqui, você imagina o evangelho como invadiu através da internet, está em países que são difíceis de entrar o evangelho, está entrando. Porque, irmão, para Deus nada é impossível.
o inimigo cria um caminho para fechar o físico de chegar até lá o evangelho, ele cria um caminho virtual e vai chegar. O importante é que a palavra vai chegar em todo mundo. O mundo inteiro vai conhecer o evangelho, vai conhecer o Senhor Jesus, tá bom? Bom, então, amado, quando aconteceu isso, né, essa ação da mulher, então ela seria contada em sua memória. Então, Maria, todo mundo já sabe, está em Mateus capítulo 26, versículo 13. Então, amado, o fato de você estar lendo aqui, só o fato, irmão, de nós estarmos lendo esta palavra aqui, já está cumprindo o que Jesus falou. Olha que interessante, medite comigo, olha. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Irmãos, depois de 2000 anos, como eu falei para vocês, ela está cumprindo hoje na minha e na vida de vocês. E na vida de todos, né? Então, vocês estão vendo aqui que só o fato de nós lermos essa palavra, esse verso e essa história aqui, já é o fato que com esse evangelho e ela está aqui em memória. Louvado seja Deus, né? Então, queridos, vamos ver o versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe o entregar. Olha que interessante, irmão. Então, nós vemos aqui, irmão, que no livro de Marcos aqui, que ele está falando de Judas, né? Aqui, ele está dizendo que Judas, ele foi ter com os principais. Olha a intenção de Judas, como eu já te falei lá no passado, como ele apostatou de Deus e de Cristo, né? Então, veja que ele aqui, ele já fala sobre a prisão de Jesus. Nós podemos ver aqui, irmãos, deixa eu só puxar aqui no verso. Se vocês verem, no mesmo capítulo 14 de Marcos, no versículo 43, que vai falar sobre a prisão de Jesus, veja bem, aqui nós estamos vendo que nesse verso 10, que Judas ele foi ter com os principais, ali para fazer, criar um plano para ver como que entregaria Jesus. E aqui está escrito aqui no versículo 43, no mesmo capítulo. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, quer dizer, ele estava na parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com pedras e varapaus. Versículo 44. Ora, o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, quer dizer, é o Cristo, Jesus, prendei-o e levai-o com segurança. Até o próprio Judas deu o sinal, ainda ordenou a eles que aquele que eu beijar, vocês prende ele e leva com segurança. Quer dizer, amarra bem, segura firme aí, não deixa escapar, não. Vocês estão vendo, irmão? Vocês estão vendo? Com um beijo. O ósculo santo que Jesus dava com o amor da caridade fraternal, o próprio Judas usou como um sinal para prender ele. Meu Senhor Jesus. Irmãos, misericórdia, né? Eu nem sei, eu nem vou falar, mas olha, Judas foi muito infeliz, muito infeliz. Ele deixou enganar-se pelo diabo. Aqui eu quero dizer para vocês, amados, em nome de Jesus, vigiem, amados, vigiem, ora, vigiem, toma cuidado, sejam sóbrios, estejam bem atentos no que vocês fazem, cuidado que vocês fazem, sempre andem em comunhão com Deus. O inimigo é muito sujo, irmãos. Ele faz coisas para distrair as pessoas. Veja no mundo quanto que ele está matando pessoas com distrações. E muito crentes indo atrás de tudo isso também. Tem misericórdia, Senhor. Tá bem, meus amados? Então, vamos continuar. Então, aqui nós vemos nesse versículo 10 que essa já estava iniciando, então, irmão, claramente aqui a traição de Jesus, através de Judas. Glória a Deus. Então, veja.
nós estamos vendo aqui que como foi os principais sacerdotes. Olha, presta atenção, irmãos. É muito interessante isso. No versículo 44 aqui, diz assim, ó. Não, 43. Olha só que interessante. O Senhor Jesus, ele não foi preso pelos guardas, as autoridades. Olha por quem Jesus foi preso. Olha, vou repetir o 43. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais. Da parte, eles não estavam. E dos escribas e dos anciãos. Então ele veio da parte, ele não veio da parte de Deus, porque ele não estava lá. Não veio da parte de Jesus, porque ele não estava. Ele veio da parte de quem? Você viu que ele mudou de lugar? Ele deixou o Senhor e foi para o mundo. E olha o que aconteceu. E com ele uma grande multidão e com espada e vara paus. Então, não era autoridade. Para ir com vara paus e com espada, muitos usavam isso. Isso aí nós também vimos lá no sertão, vamos dizer, na década de 80, 70, todo mundo usava facão lá no sertão. Todo mundo tinha facão para cortar, entrava no meio da mata, cortava os galhos, essas coisas. Então, naquela época a espada era muito comum, tá bom? Era muito comum eles usarem. Então, quem foi lá? Foi uma multidão lá para prender Jesus. Por isso que ele falou, é esse que eu beijar, vocês prendem com segurança. Uma passagem lá, todos caíram, né? Então, é uma outra passagem. Mas, enfim, nós vemos que Judas, ele deixou Jesus Cristo e ele foi para as trevas. Mudou de lado, mudou de partido, vamos dizer assim, mudou de partido, não, vamos falar de lado. Ele mudou, ele deixou o amor de Cristo, ele disse, amar, Judas também não recebeu esse mesmo mandamento, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e se assim vocês fizerem, verdadeiramente sereis meus discípulos. Portanto, amai-vos uns aos outros. Judas amou? Os discípulos amou Judas. O Senhor amou Judas. Porque quando beijou, o Senhor falou assim, amigo, um beijo tu me traz. Amigo. Não chamou ele de inimigo, chamou de amigo. Mas Judas já era inimigo de Jesus. Porque Judas está traindo. Quem trai é inimigo. Irmãos, a pergunta é, tem muitos traidores no meio de nós ou não tem? O que vocês acham? Vocês já passaram por essas experiências de irmãos traindo vocês? Traindo a fé de vocês? De irmãs traindo vocês? Misericórdia, né, irmãos? A palavra abre a mente da gente ou não abre? Traz conhecimento? Depois de uma leitura dessa, de um conhecimento dessa, você tem coragem de trair alguém? A não ser que você não tenha Jesus na tua vida. Mas os cristãos têm coragem de trair o seu irmão por alguma inveja entrando no coração? Porque se a inveja entrar, você tem que clamar ao Senhor e expulsar essa inveja do teu coração. As pessoas sabem o que entra no coração. Claro que sabe, irmão. Tem conhecimento do que entra no coração. Então, amados, nos dias de hoje, o inimigo continua investindo contra a igreja de Jesus. Jesus disse, tudo que vocês fizerem para um desses pequenininhos, vocês fazem para mim. Lembra dessa passagem? Tive fome, me desse que comer, tive sede, me desse beber, estava nu, me vestiste, estava enfermo, fosse me visitar. Não é verdade? Aí os discípulos falaram, mas Senhor, quando nós estivemos nessas condições, a qualquer um desses pequenininhos que vocês fizerem, vocês fazem a mim. Então, veja, depois ele falou que teve fome, não deram o que comer, tudo isso. Então, irmãos, veja bem, nós todos somos pequenininhos na presença do Senhor. Mas se alguém trair um de vocês, está traindo Jesus Cristo. Se por algum interesse, alguma inveja, querem tirar vocês do caminho deles, ou eles querem estar no lugar de vocês, que sejam nossos irmãos, infelizmente não conheceram a verdade, e o inimigo aproveita, como Judas. Judas, ele acompanhou Jesus, ele acompanhou a verdade, ele acompanhou a próprio Filho de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele estava em trevas. Aí agora vocês entenderam o que é apostasia? O que é uma pessoa apóstata? Você viu?
andou com Jesus ali, comeu, viu multiplicação, ele mesmo expulsou demônio, ele mesmo fez tantas obras e no fim foi para o lado de Satanás. Vamos vigiar a igreja? Vamos vigiar? Vamos. Tome cuidado, vigie o teu coração, faz um check-up. Vocês não vão no médico periodicamente ver como está o estado de saúde de vocês? Vai para a presença de Deus, Senhor, como é que eu estou? Como é que a minha alma está? O que eu estou fazendo? Senhor, me dê aqui entendimento mais. O que você sabe que você errou, vai pedindo perdão. Senhor, eu tenho alguma oculta que eu ficou para o meu esquecimento. Senhor, por favor, me ajuda. Eu quero fazer um check-up espiritual, quero entrar no reino do céu. Não quero ser traidor de ti, porque se traiu um dos irmãos, traiu Jesus. Porque aquele que mexer num dos pequenininhos, o Senhor mexeu nas meninas dos olhos dele. Você pode ver que Deus falou assim, que a quem mexer num dos meus pequenos, como mexesse nas meninas dos meus olhos. Então, mexer nas meninas dos olhos de Deus, irmão. Tome cuidado, que a coisa é séria, amém? Vamos aqui, vai terminar, irmãos, o último verso, verso 11. E eles, quem? Claro, né, os sindérios, os sacerdotes, os escribas, os principais ali, eles folgaram, quer dizer, se alegraram e eles fizeram uma promessa para Judas, prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como entregaria uma ocasião oportuna. Então, a partir desse momento, Judas estava procurando, né, uma ocasião. Então, veja, irmãos, que era uma ocasião oportuna. Então, é assim que o inimigo faz nas nossas vidas. Ele está procurando ocasião. Então, irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo, vigia a tua vida. A ordem do nosso Senhor em nossas vidas é para que nós estejamos sóbrios, atentos, orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, quer dizer, está em nossa volta, bramando, gritando, rugindo, como leão, para ver quem possa tragar. Quando ele ruge, é para provocar medo. E ele vai observando as pessoas. Então, amados, aqui essa expressão, né, de uma ocasião oportuna, você pode ver que observa que essa ocasião oportuna, nós lemos agora há pouco, bem no começo aqui do versículo 14, capítulo 14, e no versículo 2, olha só, voltando aqui no versículo 2, mas eles diziam, quem? Os principais sacerdotes, os escribas, que buscavam uma ocasião para matar Jesus, uma ocasião com dolo para matar Jesus, então eles estavam procurando ocasião, e eles estavam aqui dizendo que não na festa, para não provocar um alvoroço entre o povo, certo? Então veja, irmãos, que o inimigo ele está sempre procurando uma ocasião na vida das pessoas. Então, fique aqui um alerta para todos. Ora e vigie, tá bem? Não tenha uma vida que você não está dando valor ao Senhor, não, que é perigoso, tá bem? Nós fomos chamados para entrar no reino da glória de Deus. E o Senhor, claro, Ele está nos dando armadura e Ele está nos dando entendimento. Eu espero que todos aqui que entenderam esta palavra de Deus, que entenderam a leitura da Bíblia Sagrada, que todos aqui, irmãos, guardem em teu coração. Aqui está toda a vontade de Deus. Aqui está na nossa vida a vontade de Deus. Se nós andarmos com a palavra de Deus em nossas vidas, você tem a lâmpada no teu coração, na tua alma. Teu espírito está ligado com o Espírito Santo. A tua alma, porque se teu espírito estiver ligado com o Espírito Santo, a tua alma é alimentada da palavra de Deus. Irmãos, a carne, ela precisa de alimento. Ela precisa alimentar para ela ter força, para ela ter energia, para ela ter saúde. O espírito também, irmão,
ela tem que estar ligada com o Espírito de Deus para ser alimentada. E ela vai alimentar quem? A alma. Porque a alma sendo alimentada, ela tem energia, ela tem força, ela tem esperança, ela confia. Oh, meu Deus, como é maravilhoso, né? Então, queridos, aqui está essa passagem que Deus nos dá a graça nesta manhã. Que o nome do nosso Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Glória, Jesus. toda glória a Deus, né, irmãos?